Boa noite, senhoras e senhores, e vamos comentar duas ações de extrema bondade e de extrema santidade e de extrema liberdade no mesmo dia. No mesmo dia que a vossíssima, santíssima, excelentíssima autoridade do Alexandre de Moraes proibiu o Telegram, protegendo todos os brasileiros de si próprios, de poder falar o que quiserem sem autorização do Estado. Também o João Dória teve uma ação extremamente bondosa, caridosa, de liberdade, de permitir, de conceder a sua grande bondade de que agora nós podemos respirar o ar puro pelas nossas narinas sem usar uma fralda na cara. Ele já tinha concedido essa grande bondade, que não é uma liberdade individual, não é o direito individual de cada um respirar o ar que quiser, mas é algo que deve ser concedido pela grande autoridade, pela santíssima autoridade do João Dória. Alguém canonize o João Dória, urgentemente canonizem o João Dória. Tem um movimento aí já para canonizar o Olavo de Carvalho, canonizem também João Dória, por nos ter concedido essa graça, essa santidade de respirar ar puro. O Dória já tinha concedido pra gente a concessão de respirar ar puro ao ar livre, porque ao ar livre você não podia respirar ar puro, você tinha que usar uma máscara ao ar livre. E agora ele concedeu ainda, mostrando sua grande bondade, que nós respirássemos ar puro em lugares fechados também. Nossa, então eu agora dentro de casa vou poder não usar máscara graças à concessão do João Dória. O que ele ainda não concedeu é em transportes públicos. Então se você está lá no ônibus lotado, depois de 12 horas de trabalho, com 2 horas de viagem de ônibus lotado, todo mundo suado, bateu uma laje ali o dia todo, suado no ônibus, com a máscara no bolso, tira a máscara do bolso toda suada, põe na cara, com o sovaco esfregando na sua cara, aí você ainda tem que usar máscara, porque não vai ter vírus nessa máscara. Não é como se ela virasse um laboratório ambulante de criação de novas variantes, né? A máscara sempre protege em qualquer circunstância. Então é isso, parabéns ao João Dória, canonizem este homem, né? Deem uma medalha para ele e também para o Alexandre de Moraes e também para o Olavo de Carvalho, canonizem os três, assim, numa cerimônia aí belíssima, né? Então agora, falando sério sobre essa questão da medicina e do Estado, quais são as premissas que estão implícitas no ato de você proibir as pessoas de respirarem, de você obrigar as pessoas a usarem uma máscara, do lockdown? Bom, o nosso país, o nosso estado, ou o estado de São Paulo, eles são controlados pelo capital, são controlados em última instância por bilionários. Então, nisso aí eu concordo com os marxistas. Os marxistas acreditam que a nossa sociedade é dominada pelo capital. Eu concordo com isso, é dominada pelo capital, só que esse capital em alguns casos é centralizado em bilionários, em monopólios, em oligopólios, nos donos de grandes empresas, e esse capital às vezes é descentralizado quando ele é o capital do livre mercado. Só que o capital do livre mercado, ele controla sem um controlador central. Quando o mercado se controla, são as demandas e as ofertas dos determinados bens e serviços que estão se regulando ali em cada caso, formando assim os preços. Os preços são a maior representação informacional da oferta e demanda, pelos quais nós obtemos as informações das ofertas e demandas e sabemos o que produzir. Nesse sentido, o capital, né, a oferta e demanda, controla o mercado, só que não é uma pessoa que está controlando. Já no caso do capital corporativista,
Aí sim, você tem pessoas controlando, mas essas pessoas também têm um interesse objetivo com esse capital, que é o interesse de combater os concorrentes. Então você pode ter certeza que com o lockdown, o Dória não perdeu nada, ele não teve prejuízo nenhum. Ou você acha que o Dória tomaria uma decisão autoritária de lockdown, porque ele tomou a decisão de fechar vários restaurantes, de fechar vários mercados, de fechar várias lojas, menos aqueles das grandes corporações. Os grandes supermercados, o Carrefour, o Pão de Açúcar, esses continuaram abertos. Então por que será que os mercados pequenos deixaram de funcionar e mercados grandes continuaram funcionando? A resposta é óbvia, porque são corporativistas, porque são corporações e porque é o Estado que toma essas decisões. O Estado e corporações são uma simbiose onde as corporações garantem lucro ao Estado, o Estado garante poder político e poder coercitivo às corporações para que elas ataquem a concorrência e impeçam os outros de concorrer. Então você pode ter certeza que o Dória teve 0 de prejuízo. Os amigos do Dória tiveram 0 de prejuízo no lockdown. Pelo contrário, enquanto o Dória estava falando para todo mundo usar máscara, ele estava sem máscara em Miami, num iate, fazendo... Talvez possa passar pela imaginação de alguém, que não é da minha, mas talvez outra pessoa possa imaginar que ele possa estar em uma orgia, num iate, com champanhe. Eu nunca imaginaria isso, mas outra pessoa poderia imaginar, já que tem um vídeo dele que foi verificado aí por autoridades da polícia, da perícia, e eles chegaram à conclusão que o vídeo não era fake. Então existem outras pessoas chegando à conclusão que o vídeo da orgia não era fake e imaginando que talvez o Dória estivesse em Miami sem máscara, tomando champanhe, comendo caviar com algumas orgias. Isso é uma coisa que outras pessoas com suas mentes imundas poderiam imaginar. Eu jamais imaginaria isso. Eu jamais imaginaria que João Dória, um gestor, um grande gestor da cidade, do estado de São Paulo, pudesse fazer isso. Eu tenho certeza que o João Dória estava usando máscara dentro do banheiro, ele estava lá no banheiro usando máscara e lendo o jornal e tomando suas decisões de gestão do estado de São Paulo, onde ele vai gerir todos os recursos e trazer a riqueza para todos. Um grande herói aí, gestor do recurso de todo mundo. Porque ninguém sabe como gastar o seu próprio dinheiro. Você precisa de um gestor, você precisa do João Dória para fazer isso para você. Então eu tenho certeza que ele, quando foi para Miami, estava de máscara lá dentro do banheiro, até no banheiro ele usava máscara e estava com suas planilhas da sua gestão. E ele fez isso apenas pelo bem de toda a São Paulo. O único pecado de João Dória foi amar demais, foi administrar demais, foi enriquecer demais o cidadão paulista e paulistano. Então, o capital influencia tudo, inclusive a oficialidade científica, aquilo que é considerado oficialmente científico. No início da pandemia, você tinha canais aí dizendo que máscara não servia para nada e máscara não funcionava e não ia parar o coronavírus. Aí depois esses mesmos youtubers científicos começaram a dizer que tem que usar máscara. E todo mundo começou a concordar. Essas mesmas pessoas vão dizer que o lockdown é científico, mesmo não havendo nenhuma evidência de que o lockdown é combater o vírus. E mesmo que houvesse essa evidência, não tem como calcular o dano causado pelo vírus versus o dano econômico que foi causado pelo lockdown. É claro que não tem como calcular. Milhares de empresas faliram, milhares de pessoas ficaram pobres, milhares de pessoas ficaram desempregadas. Não tem como calcular se esse dano é maior ou menor do que o dano do vírus pela impossibilidade do cálculo econômico no planejamento central. Quando o Mises fez o seu argumento da impossibilidade do cálculo econômico no socialismo, isso se aplica a qualquer planejamento central, se aplica a um lockdown. Quando você obrigatoriamente, monopolisticamente, obriga os negócios a fecharem e falirem, simplesmente não dá para calcular se isso daí tem algum benefício maior do que esse prejuízo.
simplesmente porque não há oferta e demanda, informação de oferta e demanda sendo transmitida, porque essa informação só pode ser transmitida pelo sistema de preços, e preços só existem quando você troca voluntariamente os produtos e serviços, e você só troca voluntariamente aquilo que é a sua propriedade privada. Ao invadir e violar a propriedade privada de todos, as medidas ditatoriais do ditador, desculpe, eu jamais chamaria o ditador de ditador, desculpa, eu jamais chamaria o Dória de ditador, enfim, vocês entenderam. Então essas medidas violam completamente a propriedade privada e por isso é impossível saber se elas foram melhores, e eu chuto com 99,99% de certeza que não, né, que não tiveram benefício nenhum. Tem certas medidas que foram inclusive esquizofrênicas, como por exemplo, você restringir o horário de um restaurante para impedir a aglomeração. Só que se você tem um horário mais restrito, todo mundo vai naquele horário e vai aglomerar mais, né? Então tem esses casos que chega ao ponto de você ter que colocar uma camisa de força, entrar num quarto acolchoado, trancar a porta e jogar a chave fora de uma pessoa que pensa isso. Só que não é por esquizofrenia, é por interesses políticos de poder e de corporativismo. Então, o capital, como ele controla a sociedade, controla também a opinião do que é considerado científico, do que é nossa, quanta ciência, é muita ciência. Porque tem muito capital por trás, tem bilhões por trás, tem empresas lucrando bilhões por trás. Por que você tem que tomar 15 doses de um negócio e não uma ou duas? Porque cada dose vai lucrar bilhões para uma empresa oligopolista que vende esse negócio que você tem que tomar 15 doses. Né? Será que é tão difícil assim de juntar uma coisa com a outra, né? De fazer um pequeno raciocínio aí? A cada dose que você é obrigado a pagar pelas doses. Ainda tem um bagulho onde eles veem no papelzinho lá se você tomou a dose e senão você não pode fazer uma série de coisas. Você já paga pelo imposto, tome ou não tome, você já pagou, porque vem do imposto. E eles ainda compram de uma empresa oligopolista que não é você que escolhe qual é. E cada dose que eles compram, essa empresa lucra bilhões. Então, por que não vender 15, 100 doses? Né? Por que vender só uma, só duas? Se você pode lucrar bilhões a mais. Então, é simplesmente algo que você não pode confiar. Porque não tem como saber se isso daí é baseado realmente em ciência ou não. Para ser baseado em ciência, precisaria haver uma livre competição da ciência, dos experimentos científicos, dos dados científicos, etc, etc. Isso não é uma livre competição, isso é um oligopólio lucrando bilhões e colocando esses bilhões para justificar o que ele está fazendo. Isso é só um exemplo, tá? Eu não sou contra nem a favor de nenhum medicamento, porque eu não sou médico, não estou aqui para dar opinião médica. Estou aqui para dar opinião sobre economia, sobre ética, sobre o que é monopólio e o que é livre competição, e por que monopólios não funcionam e por que livre competição funciona. Então tá aí, pelo menos agora você pode, quer dizer, eu já não usava essa porcaria dessa fralda. Quando eu usava só fingindo que estava usando, com o nariz para fora. Quem coloca uma fralda na cara deveria voltar pro berçário também, né? Com essa mentalidade. Então é isso aí, muito obrigado, ajudem o canal com seu like, sua inscrição, Pix, a sua ajuda é muito importante, esse canal tá à beira de chegar ao fim, às vezes eu penso em acabar com esse canal, poxa, esse canal dá tão pouco resultado, com tanto esforço, eu só tô fazendo esse canal realmente porque eu amo fazer isso, porque eu amo falar tudo isso, escrever esses roteiros, eu amo tanto escrever como falar, quanto debater, responder outros canais. Porque se não fosse por isso, eu estaria fazendo outra coisa e ganhando muito mais, né? Eu tenho prejuízo para ter esse canal. Então, por favor, ajudem pelos meios aí possíveis de ajudar na descrição. Ou torne-se membro para ter acesso às aulas quase de graça, por um preço muito barato. Muito obrigado e até a próxima.